Hoje a gente vai mergulhar fundo numa análise bem direta sobre uma armadilha silenciosa, uma que prende financeiramente uma boa parte da classe média. Vamos entender, de uma vez por todas, por que ter um bom salário nem sempre significa ser rico de verdade. Mas, antes de mais nada, vamos começar com uma pergunta para a gente pensar um pouco. Em que degrau da escada social cada um de nós se enxerga? Essa percepção que a gente tem é a peça-chave para tudo que vamos conversar aqui. Olha só, segundo a fonte que estamos analisando, a divisão de classes no Brasil segue mais ou menos essa lógica de renda. E o nosso foco hoje vai ser nas classes A, B e C. É um grupo que a análise define de um jeito bem provocador, chamando de pobre premium. A ideia por trás desse termo, sabe, é descrever aquelas pessoas que têm sim um poder de compra, mas que, muitas vezes sem nem perceber, acabam presas num ciclo que as impede de construir riqueza de verdade. Pois é justamente nesse grupo que um padrão bem perigoso começa a aparecer. É o que a fonte batizou de a armadilha da ostentação. Basicamente, um ciclo vicioso que não deixa a pessoa construir patrimônio e a mantém sempre amarrada financeiramente. A análise da fonte é bem dura, não tem meias palavras. E essa frase, eu sei, é um choque, mas ela serve para chamar atenção para as decisões financeiras que são observadas nesse grupo. A crítica aqui não é sobre a inteligência da pessoa, claro que não, mas sim sobre um comportamento que a fonte vê como autodestrutivo. E o interessante aqui é a gente entender a psicologia por trás disso tudo. A armadilha funciona com base numa percepção meio distorcida da própria riqueza. A pessoa olha para quem tem menos, chega à conclusão de que é rica, e aí começa a querer um estilo de vida que na real não cabe no orçamento. É aí que começa a espiral de dívidas. E isso aparece de formas muito claras no dia a dia. Sabe? Trocar de carro só para ter o do ano, morar num lugar mais caro só para manter as aparências e o mais perigoso de todos, ir acumulando dívidas enormes de 50, 100 mil reais, muitas vezes sem nem ter noção do tamanho real do problema. O foco da pessoa vai todo para a parcela e não para o custo total. Aquele pensamento de, se a parcela cabe no meu mês, então eu posso pagar. É exatamente isso que a aprisiona. Então, vamos sair um pouco da teoria e olhar para os números. A fonte traz um exemplo real de uma oferta de crédito que existe de verdade, que mostra, na prática, como essa armadilha simplesmente destrói o patrimônio de uma pessoa. O exemplo vem de uma oferta de empréstimo pessoal de um grande banco. É aquele tipo de proposta que, olha, provavelmente já apareceu no e-mail ou no aplicativo de muita gente. Sempre parecendo uma solução fácil e rápida para um desejo de consumo, né? Tudo começa com esse valor, R$ 74.157. É um dinheiro que, poxa, abre muitas portas, né? Um carro novo, uma reforma legal em casa, aquela viagem dos sonhos. Parece um valor que dá para administrar, certo? Só que o compromisso é longo. A proposta é pagar em 72 parcelas. Pensa bem nisso. São 6 anos da sua vida pagando por uma decisão que você tomou hoje. 6 anos. E a parcela mensal é bem pesada, quase R$ 7.000. Para alguém que ganha 20 mil, por exemplo, pode até parecer que cabe no orçamento. É exatamente aqui que a armadilha se fecha. A atenção vai toda para essa parcela e a pessoa esquece de olhar o custo total que vem pela frente. E agora vem o choque de realidade. No final desses 6 anos, aqueles R$ 74.000 iniciais terão se transformado em quase R$ 500.000. É isso mesmo, 492 mil. Pensa bem, a pessoa pagou quase R$ 500.000 por um bem ou um serviço que custava 74. É quase 7 vezes o valor original. A fonte faz uma conta que é simples, mas é devastadora. Se a pessoa simplesmente guardasse o valor daquela parcela todo mês, em apenas 11 meses, ela teria os R$ 74.000 na mão. Ou seja, ela troca a antecipação de menos de um ano por uma verdadeira prisão financeira que dura 6 anos. É uma troca muito, muito ruim. Mas a perda não é só o dinheiro que foi embora com os juros. O verdadeiro custo, segundo essa análise, é o da oportunidade. O que mais dava para ter sido feito com toda essa grana que foi, literalmente, pro ralo da dívida de consumo? É aqui que a gente vê os dois futuros possíveis, lado a lado. De um lado, o caminho da dívida, que no final das contas deixa um buraco de quase R$ 500.000. Do outro, se aquele mesmo valor da parcela fosse investido, o resultado seria um patrimônio de mais de 750 mil. A diferença entre os dois caminhos é de mais de R$ 1.200.000. A escolha é entre dever R$ 500.000 ou ter 750 mil. É brutal.
E para deixar essa alternativa ainda mais concreta, esse patrimônio de R$ 750 mil poderia gerar uma renda passiva de quase R$ 8 mil por mês. Todo santo mês. Em vez de ter uma parcela que a aprisiona, a pessoa teria uma renda que liberta. Essa é a verdadeira troca que está em jogo aqui. Tá, então como é que a gente escapa disso? A fonte propõe uma mudança radical de mentalidade. O foco não é mais consumir, mas sim ser mais livre. Vamos ver os passos para começar a construir a sua liberdade em vez de financiar a própria prisão. Primeiro de tudo, é preciso entender como o jogo funciona. O sistema de consumo de hoje é desenhado para criar uma insatisfação que não acaba nunca. A obsolescência programada, a valorização da estética acima da função, tudo isso faz com que produtos que ainda funcionam perfeitamente pareçam velhos, ultrapassados, convencendo a pessoa a trocá-los por novas dívidas. Então, a saída passa mais ou menos por aqui. Controlar a exposição aos gatilhos de consumo, como as redes sociais, por exemplo. Parar de usar o vizinho como régua para medir o próprio sucesso. Valorizar o que funciona e não só o que é novo. E o mais importante de tudo, entender que cada compra desnecessária é uma troca direta do seu tempo de vida e da sua liberdade por um objeto. No fim das contas, a mensagem central da fonte é essa. Se a única fonte de alegria de uma pessoa vem do ato de comprar, ela se torna um alvo muito fácil do sistema. É preciso buscar satisfação em outras coisas, em experiências, em relacionamentos, em crescimento pessoal. Coisas que o dinheiro não compra. E a gente termina com essa reflexão. Cada decisão de compra, seja ela grande ou pequena, é um voto. É um voto para continuar nesse ciclo de dívida só para manter as aparências ou é um voto para construir um futuro com mais liberdade? A pergunta que fica é, a sua próxima compra, ela paga pela sua prisão ou ela paga pela sua liberdade?